Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Voltou o áudio, Rodrigo? Que loucura, cara. Nossa, sem explicação nenhuma, eu não mexi nada, não coloquei em nenhum botão. Meu Pai amado, Deus seja louvado. E aí, padre? Deus abençoe. Tá me escutando? Estou escutando, te vendo. Estamos inteiros agora? Nossa, eu tava escutando o senhor e não tinha mexido em absolutamente nada aqui no celular. O áudio simplesmente bugou e quis bugar, entendeu? Que loucura. Olha, padre, eu vou te ser muito sincero, que loucura. De verdade verdadeira. Um negócio assim, olha, Deus seja louvado, viu? Cara, Nossa, que você difícil. se dá conta que falar das aparições marianas no Brasil, olha o que a gente já passou falando da Coroa das Lágrimas, hoje falando de Itaúna, parece que todo o poder das trevas que durante décadas escondeu essas aparições continua atuando. É o sentimento que eu tenho, não sei quanto a vocês. Não, não tem outra explicação, porque aqui, primeiramente, né, nós temos as pessoas que estão assistindo, padre, é interessante que saibam, né? Nós aqui dentro da equipe da Editora Imaculada, nós temos funcionários que atuam por trás de tudo isso, que são remunerados, que são pagos todos os meses e trabalham seriamente para avisar o povo, para preparar a arte, e é um trabalho sério para isso. E aí a gente estávamos tentando utilizar o aplicativo do StreamYard. Então o Claudinei foi nos colocar e simplesmente não conseguia subir porque deu um bug. E isso nunca aconteceu. Né? O Fabiano, que está aqui do Educar para o Céu, já fez várias lives comigo no canal, nunca deu errado. O senhor já fez live comigo no canal e também nunca tinha dado errado, certo? E aí nós entramos pela primeira vez no Instagram e começou com toda essa questão do som, não pegando realmente. E claro, padre, nós não somos crianças infantis para ficar colocando a culpa no diabo em tudo. Mas o padre Oller, ele disse que o apostolado, o padre Oller é um grande místico. Ele falou que, sem dúvida, o apostolado que mais causa fúria no inferno é o apostolado em relação à devoção à Nossa Senhora. E o Monsenhor Oller era um místico de sétima morada, elevadíssimo. Ou seja, né, nós acreditamos muito que tem todos esses problemas, mas glória a Deus, vocês estão nos escutando, né, meus irmãos? Graças a Deus. E que missão que a gente tem, Anderson? Tá nessa linha de combate aí, falando de Nossa Senhora. Isso tudo me lembra o tratado sendo escondido por tanto tempo. Então, já que a gente está aqui, vamos colocar as coisas nos holofotes e vamos fazer que as pessoas conheçam essa aparição de Nossa Senhora de Itaúna, que acho que chegou o momento, chegou a hora de Maria. Vamos falar sobre isso hoje. É justamente isso daí mesmo, padre. Eu já até endosso as suas palavras, porque eu ia falar para as pessoas. Eu falei, oh, gente, se vocês estão percebendo que nós estamos com tanta dificuldade assim para falar do conteúdo, esse aviãozinho que está aqui logo abaixo à direita é a possibilidade de compartilhamento. Então, se você clicar nele e ofertar essa live para os 5 primeiros, é uma maneira de você nos ajudar, que está aí do outro lado, a compartilhar este conteúdo. Então, por favor, se una a nós, né? E vamos junto. Uma coisa que, infelizmente, padre, fica um pouquinho mais difícil aqui no Instagram é nós vermos os comentários. Eles vão indo muito rápido, tá? Mas, primeiramente, padre, vamos cesar uma Ave Maria e dar-nos a bênção aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, a Senhora de Itaúna, a Senhora das Lágrimas, a Senhora de Fátima, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e abençoe toda a conexão, os equipamentos, Pai e Filho e Espírito Santo. Vamos lá, Anderson. Amém. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui. Eu convidei o Padre Francisco Amaral, que era para ser no meu canal, então estamos usando os dois Instagram, porque o Padre Francisco é um grande estudioso das aparições de Nossa Senhora, né? Eu conheço o Padre Francisco há bastante tempo, há muitos anos, e muito antes dele até ser seminarista. Eu lembro de uma vez que eu fui num evento com o padre, e lá ele estava com o notebook dele ligado com um site que o Padre Francisco mantinha no ar, com um desejo ardente no coração de propagar as aparições de Nossa Senhora. Ou seja, eu convidei o Padre Francisco porque é um assunto que ele ama, é algo que ele devota a sua vida, tá? Mas antes de nós começarmos a falar propriamente aqui, Padre, a razão da nossa live hoje é que todos os meses aqui, na nossa editora, nós lançamos livros. Então, nós iremos dar um foco especial hoje nesse daqui, que vai falar das aparições da Virgem Maria em Itaúna, tá? Quero dar os créditos aqui e agradecer a senhora Maria Lúcia Mendes, que gastou o tempo da sua vida escrevendo este livro, tá? Senhora Maria Lúcia, eu sei que você vai conseguir ver no Instagram, esse vídeo aqui para o YouTube. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida por ter gastado esse tempo. O prefácio do livro, nós usamos o prefácio da edição anterior, que foi de um bispo, e agora, nesta edição atual, o Padre Francisco Amaral nos brindou com o seu belíssimo prefácio. Teve a apresentação também do livro do nosso amigo Fabiano, que é de um apostolado muito bonito chamado Educar para o Céu. Pessoal, vocês estão conseguindo ver-nos? Porque agora a live deu uma paradinha e o Padre Francisco Amaral caiu aqui. Olha só que coisa mais cabulosa. Cadê o padre agora, né? Meu Deus do céu. Deixa eu chamar o padre novamente aqui. Pedi para o padre me chamar para estar entrando aqui, né? O padre caiu. Eu estava falando aqui, ó. Depois, só se o padre voltar, eu peço aqui para ele tá me chamando para o convite, né? Então nós estávamos falando que o Padre Francisco fez o prefácio e aí depois nós tivemos a apresentação do Fabiano, que é do Educar para o Céu, e também do Miguel, que mantém a página de aparições de Itaúna Oficial, que foi o grande mediador para que tudo isso acontecesse. Então quero agradecer também você, Miguel, que está aqui ao vivo junto conosco, com a mais profunda gratidão do meu coração, né? Hoje ele está aqui na nossa cidade de Jaú. Muito obrigado mesmo, tá? Também quero agradecer que teve uma empresa que ajudou com o patrocínio, né? A gente pediu algumas ajudas para conseguir divulgar melhor o livro por meio de patrocínios do Instagram. Vamos ver se o padre aqui pediu para entrar. Aqui, ó. Peraí. E a gente quer agradecer muito a empresa Diferencial RH, tá? Foi a única empresa aí que ajudou com o patrocínio. Teve algumas outras doações, mas a empresa que quis entrar mesmo, tá? Muito obrigado a todos vocês. E quero saudar de maneira especial aqui os meus irmãos de Itaúna, que estão conosco ao vivo aí agora. Padre Francisco Amaral, muito obrigado pelo belíssimo prefácio que o Senhor nos entregou. O Senhor tem o dom realmente da escrita. Eu gostaria de aproveitar a sua oportunidade, enquanto temos o Senhor aqui no nosso meio, meu Deus do céu! Fala-nos, Padre, do seu coração sobre essa bendita aparição aqui de Itaúna, Padre. Anderson, você acredita que eu saí porque deu uma mensagem que o meu celular estava esquentando demais? E aí fechou o Instagram? Agora eu estou com o ventilador aberto, ligado do lado do celular, para não esquentar. Você acredita nisso? Acredito. Valendo São José, valendo São José. Como que está o meu som para você? Está saindo o som do ventilador ou não?
Não, Ótimo. tá ótimo. Tá. Eu estava fazendo, padre, a apresentação inicial do livro. E, pessoal, aqui é sério mesmo, falando para vocês, por favor, entrem lá no site da Editora Imaculada, adquira esta obra, né? A gente faz um kit todos os meses, que a gente acaba fornecendo desconto. Esse mês nós temos essa obra aqui, que é o Grito de Alarme. Olha aqui o título do livro: Ante o insulto infernal contra o culto da Virgem Maria, uma defesa sobre Nossa Senhora. E como também é mês de Pentecostes, a gente está lançando Ação do Espírito Santo segundo a Beata Helena Guerra. Mas baita livro! Aqui eu não consigo nem colocar o link, pessoal. Vão lá depois na Editora Imaculada, leve essas preciosidades para sua casa, porque a gente está percebendo que o demônio não quer que você leia essas obras, tá? Mas depois você clica lá na Editora Imaculada, porque eu acredito que esses livros vão agregar muito valor de graças na sua vida. Mas o que eu estou interessado mesmo agora é em passar a palavra para o Padre Francisco Amaral. E por favor, Nossa Senhora, segura essa live aqui, mãe. Olha, a primeira coisa que a gente quer dizer para vocês é o seguinte: tanto eu como o Anderson, a gente já estuda todo esse assunto das aparições marianas há muito tempo. Eu já estudo há 30 anos esse assunto. Então, nós vemos que hoje, nesse tempo que nós vivemos, de uma hora para outra, parece que todo um conjunto de aparições marianas no Brasil, que durante muitas décadas o demônio escondeu, parece que chegou a hora que Deus está revelando e colocando à vista de todos. E as aparições de Itaúna estão dentro desse conjunto de aparições. Muita gente já conhece a aparição de Campinas, da Coroa das Lágrimas. Muita gente já conhece a aparição de Simbres, em Pernambuco. Esse conjunto de aparições que nós estamos falando aqui são aparições que aconteceram no Brasil e que tiveram uma boa acolhida da igreja local. Além de Campinas, de Simbres, de Itaúna, a gente pode citar também a aparição de Congonhal, em Minas Gerais, na década de 80, a aparição de Itaperuna, no Rio de Janeiro, na década de 90. Todas essas tiveram uma acolhida positiva por parte da igreja local. Então a gente quer dizer o seguinte: essas aparições de Itaúna, que agora que começaram a ser divulgadas, já é uma coisa que foi provada no tempo. Foram aparições na década de 1950 e que a igreja local de Itaúna, em Minas Gerais, acolheu muito bem. Inclusive, um dos bispos, chamado José Belvino, foi um dos bispos de Itaúna. No ano de 2001, ele autorizou, ele aprovou o culto à imagem sob o título de Nossa Senhora de Itaúna e foi colocado na gruta ali onde teve as aparições. Então, o primeiro dado que nós já temos diante de nós são aparições que a igreja local acolheu muito bem na pessoa do bispo local. E que agora, graças a Deus, com tantas pessoas divulgando, o Miguel, o Educar para o Céu, o Anderson, nós, aqui na nossa página, a gente quer que o Brasil conheça a aparição e a mensagem de Itaúna. Isso daí é extremamente importante, padre. Tem a presença da igreja, isso daí já causa uma paz no nosso coração. E, sobretudo, aquilo que o bispo disse, né? O pedido de perdão para ele e, sobretudo, o milagre do Terço dos Homens, que ele considera como um dos frutos. Porque, vendo rezar 2.500 homens, né? Acho que foi o apogeu, o auge, em virtude de fruto dessa aparição, foi onde o bispo falava: isso, para mim, é verdadeiramente um milagre, né? Eu achei muito bonito também essa colocação do bispo, padre. Com certeza. E para a gente entender mais ou menos assim a posição que Itaúna está no contexto das aparições marianas, eu distingo 5 casos de aparições, 5 categorias, melhor dizendo, em que as aparições estudadas podem se encaixar em uma delas. Primeiro é aquela categoria das aparições já reconhecidas por Roma, que não são muitas, são mais ou menos 7 ao longo da história da igreja. Guadalupe, La Salete, Lourdes, Fátima, Akita, Quiberro,
são poucas aparições que têm o reconhecimento oficial de Roma. A gente pode colocar, quem sabe, aqui nessa categoria também, aquelas aparições que aconteceram aos santos canonizados, em que automaticamente já tem uma credencial que vem de Roma também, né? Então essas, digamos assim, as que Roma aprovou, são aquelas que perante a igreja têm uma credibilidade maior. Agora, existe um segundo nível, uma segunda categoria, que são aquelas aparições que foram bem acolhidas pela igreja local, que é o caso dessas que eu falei aqui no Brasil: Campinas, Simbres, Congonhol, Itaperuna e Itaúna. É uma segunda categoria. E no mundo existem inúmeras aparições que ainda não têm o reconhecimento de Roma, mas que foram acolhidas pelas igrejas locais. Algumas pessoas ali estão perguntando sobre Garabandal. Pois bem, Garabandal estaria numa terceira categoria, que são aquelas aparições que ainda não têm um reconhecimento oficial, mas que têm autoridades de santos, de teólogos, que credenciam a aparição. É o caso de Garabandal, em que nós temos São Pio de Petreutina, Madre Teresa de Calcutá, São Paulo VI, Roio Marim, né? Padre René Laurentin, o cardeal Ottaviani, todos eles acreditaram e defenderam Garabandal. Então essa terceira categoria é aquelas que ainda não têm um reconhecimento oficial, nem de Roma, nem da diocese, mas tem grandes teólogos e santos que defendem. Depois uma quarta categoria, que são aquelas aparições que estão sendo estudadas pela igreja. O pessoal aí no chat está perguntando de Anguera. Pois bem, Anguera está nessa quarta categoria, está sendo estudada, acompanhada pela diocese. Teve a nota do bispo Dom Zanoni, alguns dias atrás, sobre Anguera. Muitos tomaram aquela nota como uma condenação a Anguera. Mas se você ler atentamente a carta, não existe ali uma condenação às aparições de Anguera. Afirma-se que é uma comissão que estuda, né? A carta se dirige mais, me parece, não tanto às mensagens, mas mais algumas questões relacionadas ao confidente, o Pedro Regis. Então, não é verdade que Dom Zanoni condenou Anguera. O caso segue sendo estudado, ok? E depois tem uma quinta categoria, que são aquelas aparições que a igreja, de fato, condenou. O que também não é algo fechado, porque podem aparecer fatos novos. Santa Faustina, São Pio, todos foram perseguidos por autoridades eclesiásticas do seu tempo, né? Depois foram credenciados, são santos canonizados hoje. Detalhe que eles sempre obedeceram à igreja. Isso é importante de falar, ok? Então, dentro dessas 5 categorias, as aparições de Itaúna está nessa segunda categoria, que tem uma acolhida da igreja local. E por isso nós temos um fundamento muito grande para falar dessas aparições. Isso é muito importante, colocar todo esse posicionamento em relação à Santa Igreja. E tem aparições ainda que não foram oficialmente, mas eu acho que uma das coisas que nós mais precisamos olhar é a questão dos frutos, né, padre? Com certeza. Como eu estou usando o meu celular aqui, eu não tenho como ler uma declaração que o bispo de Itaúna escreveu para o prefácio do livro que nós estamos lançando. Mostra o livro para nós aí, Anderson, mais uma vez. E se você tiver acesso ao prefácio do livro, eu queria que fosse lido aquilo que o bispo de Itaúna falou sobre essa aparição. E também tem uma parte do livro em que o bispo, o Dom Belvino, ele reconhece o terço dos homens, centenas de homens que rezam o terço na gruta de Itaúna, como um fruto autêntico dessas aparições. Se você conseguir localizar aí no livro, acho que você poderia ler para nós. Vou ler. Esses pronunciamentos do bispo. Você consegue? Claro, com muito gosto. Eu vou ler aqui o prefácio do Dom José Belvino de Nascimento, que foi de 2015, onde ele vai falar assim, olha que bonito, gente. Vários fiéis afirmaram e afirmam que Nossa Senhora lhes apareceu na gruta de Itaúna. E ali, há já 60 anos, tanta gente se reúne para rezar e louvar a Mãe de Deus. Voz do povo, voz de Deus, fala o dito popular. Quem reza com fé a Nossa Senhora, por ela será protegido na terra e recebido no céu. Aí ele vai dizer aqui, dou a autora
ao editor e aos leitores desse livro a minha bênção em nome da Virgem Maria, né, que foi Dom José Belvino, que foi, por graça de Deus, na data do dia 15 de agosto de 2015. Né? Aí depois o Padre Francisco fez um prefácio muito bonito, e aí ele vai falar aqui sobre a questão do bispo, né? Sobre as aparições de Itaúna, eu vou até pegar um pedacinho da sua fala, Padre, para não ficar fora do contexto, para as pessoas entenderem melhor, tá? Os frutos espirituais são abundantes, conforme são apresentados na presente obra. Um deles é a explosão do terço dos homens em torno do contexto das aparições. De fato, multidões de homens que se reúnem para rezar o terço tem sido uma verdadeira revolução espiritual no nosso tempo, no melhor sentido da palavra, o Senhor colocou. Além disso, houve nessas décadas um apoio de várias autoridades eclesiásticas em relação à devoção ao redor da Gruta de Itaúna. E uma dessas autoridades foi Dom José Belvino, bispo no local em 2007, que após rezar o terço dos homens se pronunciou. Olha a fala dele. Vou começar minha fala confessando um pecado. Às vezes eu me perguntava, será que Nossa Senhora apareceu mesmo na Gruta de Itaúna? Será que ela faz milagres? Pois bem, aí está a resposta. Isso que aqui está acontecendo. Estes 1000 homens que estão reunidos e rezando o terço toda quarta-feira é um milagre. E ele vai continuar dizendo, feliz as esposas de vocês, felizes as namoradas de vocês, felizes as mulheres que se casarem com essas crianças que aqui estão toda quinta-feira rezando o terço. E aí depois o Padre Francisco escreve, né? Dou minha bênção sacerdotal ao meu amigo Anderson Reis, a editora Imaculada, pela iniciativa da republicação deste livro, que certamente ajudará o Brasil a conhecer as aparições da Virgem em Itaúna. Teve uma pessoa aqui que perguntou, né? Do que você está lendo? Que livro que é esse? Nós estamos hoje aqui fazendo a live de lançamento do livro da aparição de Nossa Senhora em Itaúna. E os frutos espirituais, Anderson, é um dos 3 grandes critérios quando a gente estuda uma aparição. O livro do Tanqueray, Manual de Teologia Mística e Ascética, nos dá 3 critérios para a gente analisar as revelações. É o conteúdo, a pessoa e os frutos espirituais. O conteúdo, evidentemente, está de acordo com aquilo que nós cremos, com a nossa fé. Se não contraria a palavra, se não contraria a tradição, se não contraria o magistério. Depois, a pessoa do confidente. A gente vai perceber aqui que o caso de Itaúna é um pouco diferente, porque foram muitas pessoas que viram Nossa Senhora lá. Para quem estuda as aparições marianas, sabe que conforme o lugar que Nossa Senhora aparece, a modalidade das aparições muda também. Então, por exemplo, tem lugares, a grande maioria, que são poucas pessoas que vêm. Elas entram em êxtase e assim por diante. Agora tem lugares que é uma modalidade um pouco diferente, que não há essa questão direta do êxtase e que muitas pessoas enxergam naquele lugar. É o caso, por exemplo, de Betânia, na Venezuela, como que é aquela no Egito, da Torre da Igreja, Zaito, no Egito, que muitas pessoas viram, Knock, na Irlanda, e assim por diante. Então, Itaúna teve uma série de pessoas que testemunharam a aparição. Vamos falar sobre isso. Agora, os frutos espirituais é um dos principais critérios e que falam muita coisa. Eu sempre lembro quando o teólogo von Balthasar, ele se refere a Medjugorje, aos frutos espirituais de Medjugorje, porque, para quem não sabe, Medjugorje é onde as pessoas mais se confessam no mundo todo. Medjugorje, a gente pode dizer assim, é o confessionário do mundo. Então, o von Balthasar dizia assim, muita gente está usando, né, Medjugorje de ser obra do demônio. E ele falava, ironicamente, só se o demônio se converteu. Que o demônio não faz as pessoas rezar rosário, fazer jejum, adorar a Eucaristia, confessar e assim por diante. Então, a mesma coisa que von Balthasar, que o padre Gabriele Amorti, dizem de Medjugorje positivamente para enfatizar os frutos, nós podemos falar
a respeito de Itaúna. A explosão de homens que rezam terço naquela gruta. É um fruto espiritual? É um deles, mas é um fruto muito marcante. Aliás, o terço dos homens é um movimento espiritual que tem se expandido pelo Brasil. Eu sei que o Anderson já andou pregando por lá, mas em Itaúna, olha, é uma multidão de homens que toda semana se reúnem há muitos anos para rezar o terço na gruta. É um fruto formidável, espiritual de Itaúna. Uma das coisas que eu gostaria até de ressaltar aqui é justamente esta questão, padre, do homem em oração, né? Nós que temos essa experiência de apostolado, eu sou um homem casado, eu tenho 41 anos de idade e há mais de 20 nós estamos fazendo missões. E nós temos uma percepção muito clara de um tipo de reclamação das mulheres, que é a negligência espiritual e o cumprimento do dever dos seus esposos. O São Vicente Ferrer, olha que coisa mais bonita e ao mesmo tempo responsável, né? Que o homem tem que corresponder com muita responsabilidade. O São Vicente Ferrer vai dizer que o homem tem dentro do seu próprio lar o papel de Deus. Ele é a figura de Deus dentro de lá. E São Vicente Ferrer é um grande santo dominicano e ele falou isso com propriedade de espiritual. E nós, olhando para os tempos de hoje, nós verificamos que há uma negligência absurda dos homens no cumprimento dos deveres. E, claro, todo um trabalho de instituições diabólicas para destruir a masculinidade dos homens. Por quê? Eu tenho um vídeo desse que, graças a Deus, deu uma boa de uma viralizada, que foi até o Dr. Scott Hahn que deu esses dados, falando acerca de conversões no âmbito familiar. Então, ele vai dizer assim que, por exemplo, dentro de uma família, quando uma criança se converte, por exemplo, de que maneira? Um pai que não é católico, uma mãe que talvez também não é muito católica, mas quer que o filho seja educado na fé. Ele é levado para o catecismo, porque os pais querem... parece que é meio esquisito isso, mas rola em algumas famílias. O pai e a mãe não são muito católicos, mas eles querem que os filhos sejam educados na virtude. E aí um dia o pai vai lá na porta da igreja e o padre, com muita estratégia de apostolado, com muita educação, chama o pai e a mãe para uma festa da pizza, para uma festa paroquial, e aí ele acaba vivendo naquele ambiente com afeto, com respeito, com amor de caridade cristã mesmo, e o padre acaba chamando ele para outras atividades da igreja, e por uma graça muito especial, acontece a conversão daquela família. E quem que Deus usou naquele caso? A própria criança. Então foi feita uma pesquisa que a quantidade de famílias que são convertidas por causa das crianças são de 9%, né? Então, olha, acontece isso. E aí depois foi visto das mulheres, né? Sei lá, padre, normalmente quando começa a passar adversidade e a família não está indo muito bem, aí a mulher começa a ficar desesperada, o marido fica enfermo, a situação financeira aperta, depressão, tristeza, luta espiritual, adversidade, falta de sentido na vida. A mulher começa a buscar Deus na igreja. E aí o próprio marido começa a ver que a mulher se converteu e está produzindo frutos. Era uma mulher muito irascível, muito brava, começa a ficar mais calma, começa a ficar mais ordenada dentro de casa. A oração vai mostrando frutos. Aquele marido e aquela família se converte. Aí foram estudar a porcentagem de famílias que se convertiam por causa das mulheres era 22%. Desculpa, 22%. E aí, quando um homem, sei lá, padre, está na bebedeira, ou fica desempregado, a mesma coisa, enfermo, e aí começa a buscar a Deus na igreja, e reza, e busca o sacramento da confissão, e começa a produzir virtudes dentro de casa, a mulher olha, tem gente que está reclamando do meu áudio, oh meu Deus do céu, é problema... Eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Talvez falar um pouco mais alto e mais perto, mas tá dando para ouvir. Tá bom, eu vou ficar um pouquinho mais próximo aqui, pessoal, de vocês aqui, ó, para ver se melhora um pouquinho, tá? E melhorou muito. Melhorou muito? Muito. Nossa senhora, aí, pessoal, tá vendo? Eu tava meio distante, então eu fiquei um pouco mais perto. Aí acaba acontecendo que esse homem se converte. E aí a mulher, afastada da igreja, fala, nossa, como que o meu marido está mais respeitoso, rezando antes das refeições,
Ele era um homem muito bravo, gritava dentro de casa. A gente está sentindo uma calma, uma paz, ele está mais amoroso. Que bonito, rezando o terço em família. E aí foram pesquisar. Obrigado, pessoal. Que bom que melhorou bastante. E aí foram pesquisar a quantidade em porcentagem das famílias que se convertiam por causa do homem. E aí ficaram pasmos. Porque das crianças, 9%, das mulheres, 22%. E dos homens, 97%, Padre Francisco. Essa figura masculina, com o coração pegando fogo, essa autoridade do homem, o amor do homem, essa responsabilidade, o guia, a força do homem, ele acaba trazendo a família toda para Deus. Ou seja, é uma graça estupenda na aparição de Itaúna, Nossa Senhora interferindo diretamente na família por causa dos homens. É um fruto belíssimo isso. E eu estou pensando agora, Anderson, uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre Itaúna. A história de Itaúna está muito ligada a figuras masculinas, como, por exemplo, o doutor Ovídio, que foi um dos que viu a Virgem Maria. Mas vamos entrar um pouco na história para a gente entender isso. No início, foram 3 crianças. No ano de 1955, que estavam ali brincando na mata. E o que elas viram? Como é que elas descrevem? Elas viram ali, no ano de 1955, uma espécie de pano branco descer do céu, como se fosse um altar. Algo branco e brilhante. Sobre esse pano, ou sobre esse altar, entenda como quiser, as crianças viram a figura de Nossa Senhora, que descreveram de início uma mulher com roupas antigas, a figura do menino Jesus junto com ela, que descreveram assim como um menino, até com uma roupinha mais simples, mais pobre, né? Uma espécie de bermudinha que falavam, e um homem. Olha só a figura de São José. Depois se identificou esse homem como São José. Um homem com uma enxada que ficava trabalhando em volta daquele lugar. Então, de início se viu ali, de fato, uma aparição da Sagrada Família. Quero mandar um abraço aí para o Padre Fábio, meu amigo, que está aí no chat. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Estivemos juntos ano passado, lá na TV Evangelizar. Um abraço, Padre. Então, a figura de São José, homem, já ali no início das aparições. E depois, foram entrando nesse rol de pessoas que viam Nossa Senhora, outras pessoas. Um deles foi o doutor Ovídio, que era farmacêutico, era um homem sistemático, né? Vocês têm noção de como é que era ser farmacêutico na década de 50. Você era praticamente um cientista em que não tinha toda a questão da indústria que tem hoje, né? E você tinha que ter toda, assim, uma sistematização muito rígida para produzir aquilo que precisava. Então, assim era o doutor Ovídio, esse farmacêutico sistemático, metódico, que de início não se sentiu atraído pela questão das aparições. Só que todo mundo estava falando na cidade, a santa que aparecia para as crianças e tal, né? E até então Nossa Senhora não tinha falado nada. E aí, quando o seu Ovídio, a convite de outra pessoa, foi ao local das aparições, né? O Ovídio pediu uma graça de aumentar a fé dele, quando ele foi lá, também como um meio dele fazer bem para as outras pessoas, ou seja, ele se colocou assim à disposição diante daquele lugar de uma missão. Nossa Senhora apareceu para ele. E Nossa Senhora apareceu e transmitiu a ele uma mensagem que foi mantida em segredo durante muito tempo. Até muitos já chamaram de, nos comentários, quando a gente fez uma outra live com Dimas, o segredo de Itaúna, que a partir de 2014 passou a ser revelado. Se vocês querem saber o que é esse segredo, calma, gente. Daqui a pouquinho a gente vai ler na íntegra esse segredo de Itaúna, né? Uma mensagem profética que fala sobre o futuro da igreja, o futuro do mundo e o futuro do Brasil. Daqui a pouquinho a gente lê o segredo de Itaúna para vocês conhecerem também. Mas outra coisa que chama atenção, que faz parte da mensagem de Itaúna,
é que Nossa Senhora tinha nas mãos uma flâmula, uma espécie de pano em forma de triângulo. Você tem uma imagem aí no livro, Anderson, para mostrar para nós a flâmula e aquilo que Nossa Senhora trouxe escrito em suas mãos nesse pano? É como estava a flâmula de Nossa Senhora segurando, né? Como ficou bem na capa do livro aqui. Aí aqui dentro está representado como foi a visão do senhor Ovídio. O que diz na mensagem? Eu vou ler aqui o que estava no diário do senhor Ovídio. Aí teve uma irmãzinha aqui que perguntou a data. Eu vou colocar tudo direitinho para você aqui agora, tá? Sim, eu digo a mensagem da flâmula. Sim, então, só que eu só vou ler só do começo para as pessoas terem um pouco mais de noção, porque tem uma querida aqui que é esteticista. Ela está falando um pouquinho da ansiedade dela aqui, né? Mas eu vou estar lendo para você agora, aqui desde o início, porque é bem rápido, né? O Diário do Vidente. Muitas foram as mensagens recebidas pelos videntes e poucas chegaram até nós. Segundo o vidente Ovídio, algumas delas se encontram em poder da diocese por decisão dele e caberá à igreja divulgá-las ou não. Em um dos capítulos anteriores, transcrevemos o início do diário escrito pelo senhor Ovídio e retomamos agora esse importante documento, tá? Então está aqui na íntegra a continuação dos relatos contidos nesse diário. Então vai dizer aqui, ó, no dia 27 de 11 do ano de 1955, quando aqui cheguei, comecei a rezar com as outras pessoas. E quase terminando de rezar, a Virgem Maria me apareceu com uma beleza encantadora. Semblante sério, pele morena clara, rosto comprido e cheio de cabelos pretos caídos sobre os ombros. Sobrancelha pretas, dedos compridos e vestidas de branco. Sobre sua roupa, um manto azul, também vestido. E na sua mão direita, sobre o peito, 1/3. Suas contas pareciam gotas de água. Na cruz, um resplendor muito brilhante e na mão esquerda uma flâmula transparente, no formato de um triângulo muito branca e com a seguinte mensagem escrita em dourado com letra maiúsculas. Jesus Cristo, eterno Deus. O paganismo ameaça o mundo. Erguei o altar, orai com fé e vereis o milagre da conversão. Olha a profundidade dessa mensagem. Profundidade teológica, hein? Jesus Cristo, eterno Deus. O dogma cristológico. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Depois, erguei um altar, porque o paganismo ameaça o mundo. Você veja, se em 1950 a gente falava do perigo do mundo se tornando novamente pagão, o que a gente poderia falar hoje sobre isso? Então, o alcance profético da mensagem. O paganismo anticristão pelo qual o mundo caminha. Depois, erguei um altar. O que é erguer um altar? Será que é simplesmente construir capela, construir igreja, acender uma vela? Não. Erguer um altar, erguer um povo que adora, um povo de adoração. É o que Nossa Senhora quer. Ela vem do céu para levantar um povo que adore a Deus verdadeiramente e que viva isso. E aí Nossa Senhora promete o milagre da conversão. E não tem como deixar de lembrar aqui o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, que será a conversão do mundo. E isso, de fato, vai acontecer, como Nossa Senhora promete em tantas aparições e profecias. E quando nós lemos a mensagem maior, o segredo de Itaúna, vocês vão ver que Nossa Senhora fala disso também. Ou seja, Nossa Senhora vem do céu para nos conduzir ao seu Filho, para nos conduzir à adoração eucarística, para nos conduzir à Santa Missa, para nos levar a missas bem celebradas. Eu não sei quanto de impactos tem para você, mas quando eu subo ao altar para celebrar a Santa Missa, e eu lembro das mensagens de Nossa Senhora, da presença de Nossa Senhora comigo, enquanto sacerdote, como isso me ajuda a celebrar a Santa Missa. Essa é a mensagem. Erguei um altar, que nós sejamos de fato esses adoradores
que o Pai procura. E quando isso for acontecendo, o milagre da conversão, é o coração imaculado da Virgem Maria que já vai triunfando. Essa flâmula, eu diria que é o foco central da mensagem de Itaúna. Claro, tem o segredo que a gente vai também ler daqui a pouco, comentar. Olha, eu gostaria de falar com vocês aqui um pouco dessa questão de erguer o altar da adoração, né? A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é uma frase que me comove muito, pessoal. Eu gostaria muito que vocês dessem atenção. Preste atenção nesse conteúdo aqui, por favor. São Pedro, Julião e Marde vai nos ensinar. Escuta, São Pedro, Julião e Marde, meus irmãos, foi o maior apóstolo da Eucaristia, tá bom? Olha o que ele vai dizer. O reino de Satanás se aproxima na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. O reino de Satanás é o reino do pecado, irmãos. É o reino da ofensa a Deus. É o reino do aborto. É o reino da destruição da família. Você quer que eu desenho para vocês aqui, queridos, o que é o reinado de Satanás? Eu vou utilizar aqui as escrituras e isso que eu vou estar falando aqui para vocês é de uma seriedade absurda. Olha o reino de Satanás aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nota bem o seguinte. Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão características dos homens no tempo do reinado de Satanás. Egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Essas são as características do homem no reinado de Satanás. Porque no reinado do amor, o homem tem o quê? Paz, paciência, benevolência, amor, caridade, ele é benfazejo, ele tem alegria, ele tem gratidão, ele tem servidão, ele tem características que são frutos do Espírito Santo. Agora, quando o homem, isso daqui, quem vai dizer é Santo Agostinho, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. E por que nós precisamos erguer um altar? Porque senão, gente, o demônio vai devastar com tudo. Nossa Senhora está nos chamando para uma aproximação maior do seu Filho na Eucaristia. E isso é um combate espiritual muito grande. Gente, tenha percepção disso. Quando Santa Gema Galgani, ela ia para a Santa Missa, Satanás jogava ela numa poça de lama, porque o demônio não quer ninguém perto de Jesus no Santíssimo Sacramento. E quando eu vou nas missas hoje, Padre Francisco, mas é em todas, é em todos os lugares, é dentro do Brasil, é fora do Brasil, eu faço um questionamento. Quando uma pessoa comunga Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois que ela recebe Jesus, ela tem que voltar para o lugar dela e amar a Jesus. Fazer um momento de ação de graças, desfrutar da comunhão com Cristo. Santa Gema Galgani abraçava o seu corpo e dizia: Jesus, agora você é só meu. E ficava 2 horas adorando Jesus. Quando Santa Margarida Maria Lacoque, ela entra no convento, ela escreve com sangue na parede: tudo pela Eucaristia e nada para mim. E o comportamento dos católicos deveria ser um momento de recolhimento. Gente, eu não vejo em mais nenhuma igreja isso. E aí a gente pergunta, mas cadê o amor a Jesus? E as pessoas, eu não sei o que elas estão confundindo com fé. Mas o Santo Agostinho dizia, a fé não está no corpo que se inclina, mas no coração que crê. Estão tirando a fé. E por que nós não vemos o milagre da conversão que Nossa Senhora está falando aqui? Gente, isso daqui é uma chave de compreensão muito clara. Quando o Papa São João Paulo II foi numa jornada mundial da juventude, Padre Francisco, ele fez uma meditação com jovens, mostrando quando os 6 magos foram adorar Nosso Senhor no nascimento. E aí eles vão, oferecem ouro, incenso e mirra e voltam por um outro caminho. E o Papa São João Paulo II vai dizer o quê?
que esse voltar para o outro caminho simboliza a conversão, o milagre da conversão. Mas o Papa João Paulo II, ele vai dizer que o encontro com Cristo eucarístico, ele tem que ter um fruto nas nossas vidas, que é justamente esta conversão. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. 1 São João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu. Ou seja, nós precisamos erguer um altar cujo nosso Senhor Eucarístico é o trono no nosso coração, com todo o cuidado do cumprimento dos deveres do nosso Estado, visitar a capela. A questão não é o tempo que você fica diante de Jesus, mas a intensidade de amor que você coloca na sua oração, fazer boas comunhões eucarísticas. E aí o que acontece? O altar é erguido e nós vemos o milagre da conversão. Ou seja, meus irmãos, fazei tudo o que ele vos disser. O que Nossa Senhora mais deseja para todos nós é que nós tenhamos a graça de ser um povo eucarístico. Anderson, isso que você falou agora é a grande bandeira que eu levanto aqui na paróquia e que eu apanho por causa disso, entendeu? Porque assim, eu fico chocado com o número de católicos que dizem que creem em Jesus, que creem na Eucaristia, mas comungam como se fosse uma coisa qualquer, voltam para o banco, ó, sentam e estão nem aí. E o que eu vejo? Existe todo um sistema aí, parece, que quer colocar logo depois da comunhão, né? Coloca um monte de aviso, coloca um monte de coisa, faz tudo, menos ação de graças. A gente tem que ter muito cuidado, muito critério com o que coloca nessa hora. Porque assim, vai se reduzindo o tempo de intimidade com Jesus e as pessoas ali estão preocupadas em dar aviso, em ler não sei o quê, em falar de não sei o quê, em fazer coroação de Nossa Senhora. Olha, eu não sou contra a coroação de Nossa Senhora, é claro, gente, mas a coroação não é mais importante que a ação de graças. Eu sempre digo ali para as pessoas na hora, gente, esqueçam coroação por enquanto. A ação de graça agora, vocês vão rezar. Depois que eu puxar oremos e tal, aí vocês pensem em coroação. Porque senão, gente, a gente coloca tudo dentro da missa. Menos a adoração, entendeu? Menos a oferta do nosso sacrifício, junto com o sacrifício de Jesus. Então, quando a Nossa Senhora fala, erguei o altar, é algo dentro de nós, mas que precisa ir para as igrejas, para as missas, entende? A forma que a gente comunga, a preparação que a gente comunga, a forma, o modo que a gente faz ação de graças e também o tempo que a gente faz ação de graças. Os 15 minutos, Anderson, logo depois que a gente comunga, são os 15 minutos mais importantes da nossa vida, que é quando Jesus ali está fisicamente dentro de nós na aparência do pão e do vinho. Por isso, gente, eu sempre bato nessa tecla aqui na paróquia. Ação de graças, ação de graças, ação de graças. Isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos falar no dia de hoje, e a importância de identificar o seguinte: qual que é a grande ação bíblica do anticristo? Eu vejo que o pessoal está muito preocupado aí, né? Quer descobrir quem é o anticristo, será que é tal pessoa, será que é outra? Né? A questão ideológica, a questão de não sei o quê, da política, tudo isso faz parte também. Mas a essência da coisa é espiritual, entendeu? A essência do combate das trevas contra Deus é espiritual. O grande sinal bíblico da aparição do anticristo, sabe qual que é? É a abolição da Eucaristia. Isso está explicado por Nossa Senhora ao Padre Gobi. Livro do Daniel, profeta do Antigo Testamento, no discurso escatológico de Jesus, quando ele fala do fim dos tempos, ele diz para a gente olhar para Daniel. O que Daniel fala? Ele fala da supressão do sacrifício perpétuo como sinal do tempo do anticristo. Qual que é o sacrifício perpétuo para nós católicos? É a Santa Missa. Quando nós vermos as pessoas suprimindo a Santa Missa, esse é o sinal do reino do anticristo. Muita gente pensou, até a gente pensou um pouco, né? Quando veio a crise sanitária, dificuldade de celebrar as missas, se não era ainda. Não era ainda, mas Deus está nos preparando. Então, quando Nossa Senhora fala para erguer um altar, ela está dizendo para nós colocarmos uma barreira à ação do anticristo dentro da igreja. Padre, e é muito interessante porque, por exemplo, em Fátima, antes dela aparecer, vem um anjo
e num determinado momento da aparição, os anjos entregam o Santíssimo Corpo de Jesus para as crianças. Tomai o corpo de Jesus, horrivelmente ultrajado pelos homens. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Fazem muito tempo que Nossa Senhora vem pedindo, né, amor ao seu Filho no Santíssimo Sacramento. Quando a gente conversa sobre essa questão, por exemplo, da supressão, o Santo Afonso Maria de Ligório, a gente tem um livro aqui na editora, que é um livro pequenininho dele, mas o Santo Afonso diz com clareza ali que haverá sim uma supressão. Isso daí está lá em Daniel 9:27 e dito por Jesus em Mateus 24:15. Ou seja, o que eu fico pensando? Se no tempo que houve a pandemia, muitos católicos deixaram de ir à Santa Missa e não vão mais. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa. 70% dos católicos que vão na missa, que estão lá no banco sentado, não creem na presença de Jesus. Nem São Paulo, o cardeal de São Paulo falou que 90% dos católicos não vão dominicalmente na missa. Estão em pecado mortal. Podem morrer e ir ao inferno. E aí Nossa Senhora vem com vários avisos. Por exemplo, o padre Francisco Amaral falou sobre Garabandal. Olha o que Nossa Senhora disse lá. Temos de fazer muitos sacrifícios, muita penitência. Visitar o Santíssimo Sacramento. Visitar o Santíssimo Sacramento. Agora, veja bem, meus irmãos. Quando você está numa live como essa, você está correndo um risco. Porque, primeiramente, você está escutando algo. Só que se você não corresponder à graça, Nossa Senhora vai falar para você. Você só fica correndo atrás de aparição? Você só quer saber o que eu fico falando? Você é um aparicionista? O que você virou na sua vida? Vocês não entenderam que o grande miolo da aparição é o amor ao meu filho? Por que ele fica na capela abandonado? Não adoro. Santo Afonso diz que quem sente tédio diante de Jesus é porque não ama. Gente, pelo amor de Deus, olha o benefício que pode causar na sua vida. Agora, padre, veja bem, tem duas coisas que eu fico meio que apavorado quando eu escuto falar sobre o Santíssimo Sacramento. A primeira coisa é o que Jesus diz para Santa Margarida Maria Lacoque. Aquele que me comunga em estado de tibieza é como se eu estivesse derramando meu sangue sobre um morto. Não tem fruto nenhum. Você sabe aquelas almas apáticas e frias que não tem mais vida de oração? Escuta bem o que eu estou falando para vocês aqui, irmãos. Isso é muito sério. São Pedro Julião Eymard dizia, que é o grande apóstolo da Eucaristia. O que é mais importante? A oração ou a Eucaristia? Isso daí está na coleção dele, Divina Eucaristia. Ele falava a oração. Porque nós não vamos compreender a Eucaristia se não tivermos vida de oração. Queridos, não se esqueçam que Provérbios 28:5 está escrito lá. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. A vida de oração te concede a graça de ter a luz divina na sua inteligência e você ter um olhar espiritual segundo Deus para as coisas. Por isso que São Boaventura dizia, Padre Francisco, que uma velhinha de 80 anos pode amar muito mais a Deus do que um grande teólogo. Porque o grande teólogo, ele pode ter letra, mas ele é um orgulhoso soberbo e ele pode não receber comunicações espirituais. E uma velhinha que não sabe nada, se ela reza, o Senhor inflama o coração dela de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que precisa, meus irmãos. Toda pessoa que tem devoção a Nossa Senhora, que busca a aparição de Nossa Senhora, tem que estar encaixadinho, guardadinho no coração dela. O centro das aparições marianas, da vida mariana, é Jesus no Santíssimo Sacramento. Ergue o altar. E aí o que vai acontecer? Vai ver o milagre da conversão. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Essa live é para você ser mais eucarístico. Por isso, entra lá no site da Editora Imaculada Abençoado e leve esse livro para você meditar o que Nossa Senhora está te pedindo. Anderson, eu tenho a impressão que muita gente não consegue ver o foco daquilo que Nossa Senhora quer nos levar. Eu vou dar um exemplo aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho uma questão aqui com o povo que nos acompanha, eu tenho uma questão aqui, inclusive, com o povo que nos segue, tanto aqui no Instagram, mas principalmente no YouTube. Eu tenho a impressão que falta o entendimento daquilo que Nossa Senhora quer, e não estou falando aqui o povo de fora, não, estou falando aqui o povo que nos segue, né?
Eu não sei se você tem essa questão no seu canal também, mas se eu coloco um vídeo assim, ó, as auroras boreais, como eu coloquei esses dias, discutindo, é o sinal de Nossa Senhora de Fátima, falando diretamente de profecia, de fim dos tempos, está lá. Um dia, 50 mil visualizações. E agora, se eu botar um vídeo aí sobre como fazer bem uma ação de graças, visualização, Anderson, lá embaixo. Você está entendendo o problema? Então, quando é profecia, quando é fim dos tempos, quando é alguma coisa que o povo quer levar para o lado do sensacionalismo, todo mundo vai ver. Quando é uma coisa para falar de adoração, de vida espiritual, de disciplina na oração, o que é que acontece? Visualização lá embaixo, entendeu? Então parece que as pessoas estão correndo atrás das aparições marianas para satisfazer curiosidade, sensacionalismo, né, para descobrir coisa sobre o futuro, mas não é esse o objetivo das coisas. Nossa Senhora quer nos levar a uma vida espiritual profunda com Jesus. Por isso que ela aparece. Você tem esse problema também no canal, Anderson? Ou é só o povo que me segue que é assim? Ô padre, isso daí já foi tema de muita crise na minha vida e de até direção espiritual. Porque aqui entra no outro ponto da minha vida. E aqui eu vou abrir o meu coração, eu vou escancarar o meu coração. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho 9 funcionários. Eu dependo totalmente da internet para viver. Se o meu canal no YouTube tiver maior, eu tenho mais possibilidade de vender livros, certo? Se ele tem mais engajamento, eu tenho possibilidade de sustentar a minha família e os meus funcionários. E aonde que vai a minha crise? Se eu falo do amor de Jesus, se eu falo de vida de oração, se eu falo de assuntos mais sérios, quase não tem engajamento. É um absurdo. E nós aqui, tem aqui um irmão que você conhece ele muito bem, é o Auge. Ele é marqueteiro, é estrategista, ele entende dessas coisas. O que move a internet é a curiosidade, cara. A galera é assim, é tarado por essas coisas. Curiosidade, briga, treta. Aí você vê que tem outros caras, olha o que ele disse. A pessoa ela entra para ver o que ele disse. Mas Jesus no Santíssimo Sacramento continua abandonado. A Sagrada Escritura não é meditada. O catecismo fica abandonado. É uma vida de oração podre, é um casamento desleixado, é uma vida imoral, são confissões mal feitas e tem muita pessoa que fica estudando a aparição que vai morar no quinto dos infernos. É uma vida sem disciplina, sem amor, é uma pessoa que é curiosa, parece que o diabo fica aqui ó, no ouvido dela, curiosa, aí manda lá no WhatsApp, você viu isso? Você viu isso? Você viu isso? Amor de Deus, nada. Vigília no Santíssimo Sacramento, nada. Rosário, nada. Amor do coração, perdão, nada. É um orgulhoso que nem um demônio. É uma pessoa que está muitas vezes apostatada, está com uma vida podre, mas só quer curiosidade, só quer treta, só quer treta. E aí, padre? Acontece no meu canal também. Só que eu decidi que eu não vou mais jogar isso daí. Eu não vou mais ficar jogando esse jogo. Cara, quiser ver o meu canal, vê. Não quiser, não tem problema. Nossa Senhora há de providenciar na minha vida. Mas às vezes eu fico olhando e falo, por quê? Ó, eu vou falar uma coisa pro senhor. Um teste que eu fiz. Um teste. Dia do Milagre do Sol. Eu falei, cara, eu preciso falar alguma coisa sobre isso. E aí eu fui lá, tava procurando uma mensagem e tal. Aí olhei lá no livro do Padre Gobi alguma coisa do fogo do céu vai cair. Padre Francisco, muitas vezes quando a gente quer fazer uma live, esse negócio de internet, você tem que pagar tráfego pago, você cria grupo de WhatsApp, entra aqui para você receber notificação, você gasta dinheiro. A gente compra audiência para poder falar com vocês. É uma estrutura do caramba com dinheiro para poder chegar em vocês. Por quê? Porque é muita gente falando. A gente está disputando a sua atenção. A gente está lutando para você nos escutar. Aí sabe o que acontece, pessoal? A gente fica lá, tem a equipe de marketing, faz isso, estratégia, tal. Aí eu coloquei lá, Padre Francisco, fogo do céu vai cair. Sem pagar um centavo, sem estratégia. À tarde, do nada, 600 pessoas na live. Do nada, então... Eu falei assim, vocês são um bando de curioso, cara. O fogo do céu... Aí vocês querem saber pra quê? Do que adianta? Se o fogo do céu for cair, você não virou santo. Do que
que adianta se o fogo do céu for cair e você não obedeceu a palavra de Deus? Do que adianta o fogo do céu vai cair e você não colocou em prática o que Nossa Senhora pede? Aí você vai lá, padre, e fala assim, quem conhece Nossa Senhora de Fátima? Levanta a mão, todo mundo. O que Nossa Senhora pediu? Você está falando o que ela pediu? Você fez a comunhão reparadora dos primeiros sábados? Você fez separação eucarística? Você está fazendo oração, penitência pelas almas que estão indo no inferno? Nem sabe o que Nossa Senhora de Fátima diz. Mas vai perguntar sobre a conspiração da irmã Lúcia, a verdadeira e a falsa. Vai ver se todo mundo não fica lá. Ai, você viu a irmã Lúcia? Que ela tem o dente meio assim. Vai, tá na baixura e canta labaçaia. Padre, eu fico louco com isso. Porque as pessoas... Vai perguntar sobre vela. Vai perguntar sobre óleo, né? Não tenho nada contra os sacramentais, mas você pode botar um monte de óleo na tua casa, um monte de vela benta, se você não se converter e não se salvar, vai adiantar o quê, gente? Entendeu? O nosso foco está errado. O foco desse movimento aparicionista brasileiro está errado. E eu e o Anderson aqui, a gente é um dos caras que mais fala de aparição nessa internet. O foco do movimento aparicionista do Brasil está errado. Porque, padre, é justamente o que o bispo comentou. São os frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 3, versículo 10. O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Padre, essa questão da curiosidade, cara. Um dia tinha um monge que estava rezando. E os demônios do inferno queriam arrebentar com a vida daquele monge, mas nenhum demônio conseguia, porque ele era um homem íntegro. Aí um demônio do inferno chegou lá e falou assim, eu sei como eu vou pegar ele. E aí veio pela curiosidade. Aí o diabo chegou perto do monge, ele todo recolhido no amor a Deus, rezando. E aí quando ele chegou perto dele, ele foi materializado como Jesus. Olha o nível da tentação que esse monge teve contra Satanás. Aí quando chega perto dele, ele fala assim, abre os olhos para adorar o teu Senhor. E o monge estava bem recolhido e falou assim, eu não pretendo conhecer o meu Senhor em vida. Continuou quietinho e rezando. O demônio da curiosidade foi pesado nele, mas em nenhum momento ele caiu. Por quê? Porque ele tinha convicção daquilo que ele tinha para a vida espiritual dele. A mesma coisa como São Luís, rei da França. Quando teve o milagre, que o pessoal chegou para ele lá, Deus, eu tô ruim, Luís, você precisa ir lá ver o milagre. Ele falou, não preciso, eu creio na Eucaristia sem ver. Entendeu? Agora, as pessoas só ficam nisso. Gente, Nossa Senhora tem muito mais. E o interessante, padre, é que Nossa Senhora, ela quer usar a nossa vida para a salvação de outras pessoas. Porque uma pessoa convertida, ela é benefício para a salvação de almas. Por isso que o São João da Cruz dizia que o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Mas o que está acontecendo nesses movimentos aparicionistas? Curiosidade, o castigo, quando que vai acontecer, quando que é a hora tal. Não. A preocupação não é quando é a hora. A preocupação é fazer um exame de consciência. A tua hora de santidade já passou faz tempo. E aí, quando que vai mudar de vida? A preocupação é como que eu vou estar, como que você vai estar quando chegar a hora, né? Isso! É isso! E olha, gente, aqui a gente entende que a centralidade... Por que o demônio não queria que essa live fosse feita? A gente não combinou nada. Tudo isso daqui que está sendo falado não tem script nenhum. É só... A gente nem ia falar disso. A gente está abrindo o coração aqui com vocês, gente. Porque a gente passa por esse drama. Porque a gente fala muito disso, entendeu? E parece que a gente só é interpretado por essa ótica do sensacionalismo. Mas, gente, não é isso que nós estamos pregando. Nós estamos pregando aqui o evangelho. É salvação, é conversão. É isso. É salvação, é conversão. Porque quando, por exemplo, a gente vê Nossa Senhora, Eclesiástico 24:24, eu sou a mãe do puro amor. E uma mãe do puro amor quer o quê para os seus filhos? O milagre da conversão. Isso daqui é a ponta do inicinho da vida espiritual. Depois vai trilhando uma vida de santidade. Primeiro, a conversão.
começa a obedecer os mandamentos da lei de Deus e depois começa a ter vida espiritual profunda. E o que, padre, que uma pessoa santificada não faz pela Santa Igreja? Não, é Santa Teresinha do Menino Jesus que diz com muita clareza, um ato de amor de uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus dentro da igreja, ela é maior do que 100 atos de amor por uma pessoa que não tem uma vida de fato espiritual, dizendo. E o interessante, gente, Nossa Senhora, ela quer isso para nós. Esse caminho da santidade. O Santo Agostinho dizia o quê? Que ele é a forma dele. Ela formou Deus como santo e, consequentemente, a cada um de nós. Mas o que precisa, de fato, é uma docilidade na nossa vida, de entender a devoção mariana e nos entregarmos nas mãos de Nossa Senhora. Por isso que é muito importante entender aquilo que São Luís dizia no tratado, dos verdadeiros devotos e dos falsos devotos. E ele fala muito do falso devoto, é aquele que segue a Nossa Senhora e não tem modificação de conduta na sua vida. É isso. E agora que a gente entendeu o foco central da mensagem, adoração, conversão, amor a Jesus, acho que agora a gente está pronto para falar da parte mais profética, que foi aquela mensagem maior dada ao senhor Ovídio, que eu acho que a gente podia encerrar lendo e comentando algumas partes dessa mensagem, né, Anderson? Sim, aqui, ó. Eu vou começar aqui a ler logo, ó, segundo o vidente Ovídio, esta flâmula de forma triangular estava na mão esquerda de Nossa Senhora e na direita havia um terço. Então ele vai dizer aqui no livro, foi assim, como está nesta pintura, que Antônio Avirmar de Menezes, com a luz do Espírito Santo e a sua sensibilidade artística, conseguiu, sobre a minha orientação, a falar da pintura. Aí beleza. Aí ele prossegue. No dia 23/3 de 1956, eu vi Nossa Senhora em cima de uma escadaria de pedras na construção antiga e tendo 3 degraus antes de chegar na Santa. Nossa Senhora estava vestida de branco com um manto azul claro, cabelos pretos e compridos caídos sobre os ombros. Ela pisava com o pé direito em uma figura do formato de uma estrela de cor vermelha. Essa daqui, padre? Essa daqui? Essa mensagem? Aqui, ó. Ela pisava com o pé direito em uma figura do formato de uma estrela de cor vermelha. Nossa, meu Deus do céu, padre. A cara do padre Francisco Amaral, meu Deus. Ô, gente, padre do céu. Estava segurando com a mão direita um cálice dourado e de dentro do cálice saiu uma estrela de cor verde. Do lado esquerdo de Nossa Senhora estava uma criança de aspecto faminto, maltrapilha, descalça, vestida com calça escura e camisa branca. Esta criança apresentava ter 7 anos. Nossa Senhora estava com a mão esquerda sobre a cabeça da criança. Aproximei-me da santa e perguntei, quem sois vós, né? Eles chamavam assim de santa. Ela olhou para cima, demorou alguns segundos, abaixou os olhos. Eu perguntei, que vós desejais? Ela pôs a criança na sua frente, cobriu-a com o manto, colocou o cálice na frente da criança e subiu. E nesse momento a escada desapareceu. Continua lendo ou o senhor já quer fazer o comentário? Eu queria que a gente lesse aquela mensagem depois que você terminasse aí, sobre aquela mensagem mais longa, que a gente chama de Segredo de Itaúna. Você sabe qual que eu estou falando? Qual que é, padre, essa do Segredo de Itaúna? Se o Miguel tiver aí, ele vai ajudar a indicar a página, eu acho. Porque o que acontece? Eu tenho ela no meu celular, só que eu estou usando o celular para fazer a live. Aquela mensagem que fala a respeito da crise dos sacerdotes, dos mártires no Brasil, que poderá haver, da justiça divina, dos raios, está lembrado? Rapidinho aqui, peraí. Meu Deus do céu, padre. Primeiramente, vamos falar um pouco dessa da estrela aí, padre? Que é o comunismo, né? Sim. O que eu queria comentar dessa parte do cálice é que me lembra muito Garabandal. Tem um trecho, que eu não sei se é esse mesmo que você leu, que Nossa Senhora olhando com tristeza para uma taça, para um cálice. Isso me lembra em cheio Garabandal. Quando Nossa Senhora fala que o cálice da justiça divina está prestes a transbordar. A gente lembra também daquilo que Jesus falou para Santa Faustina, né?
que a gente vive o tempo da misericórdia, mas todo tempo tem um começo, tem um fim. Vai chegar o tempo da justiça, em que haverá o julgamento das nações. E falar de justiça não é ruim, não. A justiça é também o tempo de recompensar aqueles que são de Deus, né? Então, Nossa Senhora, olhando para o cálice prestes a transbordar, eu entendo que é o grande significado dessa visão aí, da taça que remete diretamente a Garabandal. O pessoal ali nos comentários, Anderson, está falando a data da mensagem que eu me referi. Qual que é a data aí, pessoal? 31 de março de 57. O Segredo de Itaúna. Se alguém souber também o número da página. Espera aí, pessoal. Espera aí, vamos lá. Se eu sair... Se possível, BZ23, nesse momento ela me respondeu: procurar o sacerdote de Deus, tudo de sagrado que ele fizer. Essa daqui não? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo acessar o WhatsApp e eu mando para o Françoel, que está aqui do lado. 31 de 3 de 1957. Espera aí, pessoal. 31. Eu vou mandar aqui. Vou acessar o WhatsApp e mandar para o Françoel, que está aqui do meu lado, para a gente ler o segredo profético de Itaúna. Peraí, em todas as aparições, perguntavas a ela o que desejava, e quando foi a aparição do dia 31 de 3 de 57 e 5 de 4 de 57, Nossa Senhora me revelou uma outra mensagem pedindo que entregasse ao sacerdote de Deus e que ele dissesse, para que ele dissesse ao povo. Peraí. Propagar a fé e tal, que eu não sei o que lá. Nossa, padre, que incrível. O Françoel recebeu aqui. Estou abrindo. Vê aí. Aqui na minha mão. Segredo de Itaúna. Tá. Posso ler? Fala que eu não estou conseguindo achar aqui, padre. Por favor. Eu vou ler direto daqui. 31 de março de 57. Lembrando, gente, que essa mensagem profética, durante várias décadas, ficou escondida. E a partir do ano de 2014, ela começou a ser divulgada. Na época, a Ivolina, não sei se ela está aqui no chat agora, que inclusive é neta de um dos homens que viu Nossa Senhora, o Osório Lopes, se eu não me engano. A Ivolina, na época, já me passou essa mensagem em 2014, e ela está no livro, hein? Quem adquiriu o livro, que o Anderson vai mostrar para nós agora aí também, vai ter acesso também escrito essa mensagem. Então, olha só o teor profético, inclusive também em relação ao futuro, que Nossa Senhora falou em 57. Ela disse assim: ouvindo, dizei ao sacerdote de Deus para dizer ao povo. O sacerdote lá, não sei quem que era, mas aqui eu quero fazer esse papel, né? Nossa Senhora quer que isso seja revelado. Então eu, como sacerdote, quero fazer isso agora aqui. Nossa Senhora fala: grandes tormentos ameaçam a humanidade. Cultivai a terra para não faltar provisões nos dias tormentosos. Abri um parênteses aqui. Muita gente fica preocupada em estocar comida, coisa assim, e me pergunta sobre isso. Olha, Anderson, eu não sei das aparições que você estudou, mas as aparições que eu estudei não falam diretamente dessa coisa de estocar comida. Mas aqui Nossa Senhora está falando uma coisa interessante. Cultivar a terra. Acho que a gente já viu que o sistema que a gente vive não dá para confiar muito, que ele desmorona de uma hora para outra, né? Como nós já vimos acontecer. Eu me lembro também em Simples que Nossa Senhora disse que o comunismo não chegaria no interior do país. Então, cultivai a terra para não faltar provisões nos dias tormentosos. Talvez a gente caminhar mais por uma autossubsistência, né? Continuando. Nossa Senhora fala: orai, fazei penitência, rogai a Jesus Eucarístico para que o Brasil não seja atingido. Homens ímpios, negando a existência de Deus, querem transformar o mundo em antros para impor à humanidade ideias perversas. Agora vai falar dos padres. Olha aqui. Em 1957, sacerdotes abandonando o caminho de Deus põem em perigo a fé do povo.
ninguém imaginava a crise na igreja que viria poucos anos depois, com a má interpretação do Concílio Vaticano II, né? Onde muitos sacerdotes religiosos debandaram da vida consagrada, e muitos que ficaram com vida dupla, os escândalos e tudo mais. A senhora fala, sacerdotes abandonando o caminho de Deus põe em perigo a fé do povo. Agora, olha só, mais profético ainda, essa frase. Mães que, perdendo o amor maternal, provocam horríveis crimes. Eu não vou falar aqui uma palavra para não derrubar a live, Anderson. E para não bloquear o nosso Instagram. Mas vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui, né? Muito. Na década de 50, gente. Nem escrevam aqui, pessoal, porque senão o alcance vai... Na década de 50, em que não se falava essas coisas como se fala hoje. Mães que, perdendo o amor maternal, provocam crimes horríveis. Crianças vivendo no abandono são escandalizadas pelos ímpios. E Deus, vendo todas essas iniquidades, lançará sobre a humanidade um grande castigo. Agora vai descrever o que é esse castigo. Mas só um parênteses teológico, gente. Deus castiga ou Deus não castiga? Depende do que vocês entendem por castigo. Se a gente pensa que castigo é um pai irado que quer maltratar, bom, isso Deus não faz. Agora, eu sei que a maioria de vocês aí é pai e mãe, né? Não teve vezes que precisou corrigir, né? Dar um castigo para corrigir o filho, a filha. Por quê? Porque você é ruim? Não, porque você ama seu filho. E quem ama, corrige. E nesse sentido, Deus castiga. Isso é bíblico. Está na carta aos Hebreus. Deus castiga aquele que ama, no sentido do castigo corretor. Deus quer nos corrigir. Deus quer nos levar para o céu. E nesse sentido, sim, Deus castiga. E durante tempos de tribulação, o que acontece? Muitos se tornam piores, mas muitos se tornam melhores. A gente está vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Muitos se tornam piores e muitos se tornam melhores. Olha só a gente que perdeu tudo ajudando os outros lá. O que está acontecendo? Outro dia convocaram lá no Sul 40 caras para ajudar a carregar coisa. Vieram 180. Entendeu? Então, nesse sentido, sim, o castigo é uma correção. Isso Deus faz. Então, diz assim, ó. Deus lançará sobre a humanidade um grande castigo. Quando chegar a hora, terríveis raios de luz cairão sobre grande parte da humanidade. E 1/3 dela perecerá. O que não é nenhum dado novo. Na sexta trombeta do Apocalipse, diz a Bíblia, 1/3 da humanidade perece. E aí diz assim, 61 sacerdotes de Deus serão mártires. Não sei como é que você interpreta isso, Anderson. 61 padres que serão mártires. Se a gente pensar assim, a nível de mundo, não é muita coisa. Não é... Pouco tempo no Oriente Médio, muito mais que 61 são mártires. Então eu fico pensando, será que Nossa Senhora aqui não está falando em termos de Brasil? Se o Brasil não se converter, se houver, né, toda a tribulação que ela predisse em Simbres, será que não vai haver 61 padres no Brasil que vão ser chamados a dar a vida por Jesus? Não sei como você interpreta essa parte, Anderson. Eu gostaria que o senhor terminasse, porque eu quero pegar ponto por ponto junto contigo. Pode terminar, que já eu falo. Aí diz, né? De 61 mártires, dando o próprio sangue para remir as ofensas feitas a Deus pelos ímpios. Metade do mundo, que Nossa Senhora continua falando, né? Desse castigo. Metade do mundo cobrirá de luto por 3 dias. E quando passarem os tormentos, agora vem o triunfo. Olha só. Depois da purificação, o triunfo do coração imaculado de Maria. Quando passar os tormentos, muitos acenderão velas nos altares e agradecerão a Deus por terem sido culpados. Os homens farão aliança com Deus. Na cidade santa,
haverá uma grande demonstração de fé religiosa, que será assistida por representantes de todos os povos do mundo. Aí começa o tempo novo, né? Dizei ao sacerdote de Deus que 3 escolhidas de Deus serão futuras santas brasileiras. Temos aí a Santa Dulce, quem sabe a irmã Adélia, né? Vai ser outra. Tem vaga para mais uma aí, além da irmã Adélia de Simples. Amália. E daí, a irmã Amália não nasceu no Brasil, né? Mas quem sabe conta também, não sei. E vós, videntes, serão muito caluniados. Os ímpios procurarão negar essas minhas aparições para poder diminuir a fé do povo. A gente viu toda a luta dos anjos ímpios para que não houvesse essa live, né? Ficai tranquilos. Sofrei com paciência e tendes fé, porque eles não vencerão. Essa é a mensagem, o segredo de Itaú. Padre, eu gostaria de falar aqui para o senhor que uma das coisas que é mais urgente para os nossos tempos é compreender a guerra dos sacerdotes, né? O São Pio V, ele vai falar uma coisa que é muito séria. Ele vai dizer assim, ó, os maus padres são a ruína do povo. E um grande número de heresia nasce dos costumes corruptos do clero. Sendo que isso é verdade, o que eu e você precisamos fazer? Queridos, não tem outra coisa a não ser diariamente rezar pelos nossos sacerdotes. Porque se nós pararmos um dia para pensar que São Leonardo de Porto Maurício dizia que se não fosse o sacrifício da Santa Missa, o mundo estaria debaixo da ruína por causa do pecado, e se nós entendermos que somente o sacerdote pode nos fornecer esta graça, nós já teríamos uma dimensão muito mais elevada do real significado e da real importância de um sacerdote no nosso meio. A batalha espiritual que um sacerdote enfrenta com Satanás é uma coisa tão violenta que a Glória Apolo, nenhuma visão, falou que um demônio, que faz parte de uma legião de demônios que perseguem os padres, um sopro de um demônio desse é capaz de destruir uma cidade. Aonde não há um bom sacerdote, o povo começa a adorar animais, vai dizer São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Ou seja, meus irmãos, se há uma batalha tão grande relacionada a isso, o nosso dever é interceder, é rezar, porque o Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer tal padre, tal paróquia. Aonde tem um padre bom, idôneo, espiritual, bem formado, ele cultiva a fé no povo, ele confessa o povo. Tudo isso que nós falamos, levantar altar, adorar a Deus na Eucaristia, buscar santificação. Me diga isso, me fala como que nós faremos isso sem a presença de um padre. Não tem como, entendeu? Pega eu e você, nós temos 362 telas aqui agora nesse momento, mas deve ter muito mais gente assistindo. Eu e você junto, a gente consegue transformar um pedaço de pão no corpo e sangue de Nosso Senhor? Não. E todo o Brasil inteiro de leigos? Não. E o Brasil com a Argentina, com a Itália? Não. E a Europa toda? Não. No mundo todo não consegue. Ou seja, o demônio, ele deu um jeito de arranhar a figura do sacerdote. E ele colocou um vício em nós, falar somente mal deles. E assim, eu acho que eu também tenho que fazer um meia-culpa aqui de algumas denúncias que eu faço. Só que, pessoal, eu faço a denúncia, mas eu rezo todos os dias pelos padres. É todos os dias. Eu tenho esse compromisso. Por quê? Porque pelos estudos que eu fiz da fé católica, eu entendi a real importância de um padre. E você também deveria entender a real importância de um padre e rezar com amor, com carinho, com devoção, com compaixão, com misericórdia, com gratidão. E pedindo para Nossa Senhora, levanta os seus padres. Levanta os seus padres. Nós precisamos de padres santos, profetas, inteligentes, que guiem o povo. Agora, se nós não entendermos esse negócio, a chapa vai esquentar.
E eu acho que quem fica muito feliz de escutar tudo isso que eu estou falando é o padre Francisco Amaral, porque ele é um sacerdote. Ele sabe do que eu estou falando. Ele tem amigos padres. Ele sabe das lutas, das alegrias, das lágrimas, dos dramas, das graças, das dificuldades. Você concorda comigo, padre? É importante falar isso, Anderson. Do mesmo jeito que a gente abriu o coração falando do problema do movimento aparicionista brasileiro, vamos abrir o coração também falando daquilo que a gente vê na internet, e que eu acho que eu também já fui muito assim, muitos anos atrás, quando eu era leigo, que tem assim um certo vício do catolicismo brasileiro de internet, de uma maledicência tremenda a respeito dos padres, entendeu? E quando a gente vê algo que nos desagrada no nosso pai, o sacerdote é chamado a ser pai, não estou falando isso porque eu sou padre, eu já falava isso especificamente antes de ser, entendeu? Nós temos que amar o sacerdote como nosso pai. Tem gente que quer chegar na paróquia, você vai corrigir teu padre, pode exortar ele, mas você não vai falar com ele como se fosse teu funcionário. Você vai falar com ele como se fosse seu pai. Você vai amar o seu sacerdote, entendeu? Mesmo que não seja do jeito que você queria, como se fosse seu pai. É padre, é sacerdote, entende? E quando o sacerdote cai, o Padre Bob sempre falava isso. O que é para fazer? É para julgar o sacerdote? É para... né? Não, é para rezar por ele, pela conversão dele. Quando nós vermos um sacerdote indigno, ao invés de falar mal dele, reza pela conversão dele. Parece, muitas vezes, as mesmas bocas que beijam a mão do sacerdote no dia da ordenação, são as mesmas bocas maledicentes, entendeu? Que serão impiedosas com o sacerdote quando vem algo que não está de acordo com o que deveria ser, entendeu? Mas não esquece uma coisa, cidadão, aquele mesmo padre foi aquele que te ouviu em confissão, foi aquele que ouviu os teus pecados mortais, foi aquele que guardou segredo dos teus pecados mortais, foi aquele que te acolheu quando ninguém mais te acolheu. Mas na hora que ele cai, aí você é impiedoso com ele, né? Então, Anderson, estou aqui abrindo o coração também, né? Porque eu vejo que existe esse vício da maledicência do sacerdócio no nosso catolicismo de internet. Se o povo dobrasse o joelho para rezar pelo padre, com a mesma frequência e intensidade que fala mal dos padres, olha, nós teríamos padres talvez muito mais santos no Brasil, pela força dessas orações. Padre, isso daí é sem dúvida, porque, por exemplo, recentemente nós postamos um vídeo de uma ordenação de um padre que ele falou a palavra todos, né? E aí as pessoas nos mandam isso, elas falam assim, nossa, meu Deus do céu, né? Que horrível isso, né? O padre já começa na ordenação sacerdotal, diante do bispo, fazendo um absurdo como esse. Poxa, é dever dos católicos confrontar, né? Falar assim, não, aqui não. A Igreja Católica não é a casa da mãe Joana. Mas tem um problema por trás de tudo isso daí, padre. E qual que é o problema? Eu tenho certeza, padre, que a maioria das pessoas que ficam por trás ou do celular ou de uma câmera, eu duvido, padre, que essa pessoa que gasta a mesma energia para denunciar, gasta os joelhos no chão na frente do sacrário. E aí, uma reflexão que nós poderíamos fazer. Eu estou com Nossa Senhora sentada comigo conversando. Aí eu vou conversar com ela sobre um sacerdote. Sinceramente, que conselhos que a Mãe de Deus me daria? Não, eu tenho que ser honesto nessa avaliação. Agora, eu vou falar com Jesus. Jesus vai dizer, o Coradar dizia, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Tudo bem, Jesus vai falar, dói o meu coração. Dói o meu coração. São os meus ministros. Dói o meu coração ver a perda de um Judas, dói o meu coração. Agora, ele vai olhar e vai falar, e tu, o que fazes? Jesus chegou para Pedro e disse o quê? Satanás pediu-me para te joelhar, mas eu roguei por ti. O que Jesus disse para ele? Eu roguei por ti. Satanás pediu para joelhar. Satanás está pedindo para joelhar, repartir no meio, estraçalhar todos os sacerdotes. E nós
copiamos o modelo de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em São João 13,15: dei-vos o exemplo para que vós façais o mesmo. O exemplo de Jesus foi rezar para proteger São Pedro contra Satanás. E eu? E você? Está rezando? Então, é nisso que nós devemos também chamar a responsabilidade para nós. E eu não tenho medo, aí o pessoal vai falar, o Anderson tá mudando o discurso, você vai tomar banho na soda, velho. Entendeu? Porque eu conheço um monte de cruzado de internet que não reza bosta nenhuma. Entendeu? Entendeu? Que não reza bosta nenhuma. Caçador de like só. E isso daí vai ser imputado no julgamento final. Porque quando for pro telão e mostrar tantas pessoas que foram caçadores de like, isso daí vai ser uma baita de uma hipocrisia na frente de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque apostolado é seriedade. Em tudo buscai a glória de Deus. A glória de Deus sempre em primeiro lugar. Eu não posso olhar para a minha vida, para os meus interesses pessoais, para as minhas vontades. Santa Teresinha dizia, a nós o trabalho e a Jesus o sucesso. O apostolado é para a glória de Deus. E ai daquele que ficar brincando com patifaria, padre. É sério, isso daí é muito sério. É muito sério. Agora tem a outra parte que o senhor falou da destruição, né? Como que é que Nossa Senhora fala aí, padre? Que eu não achei no livro aqui, você me perdoa. Raios caem do céu, destroem 1/3 da humanidade e a terra se cobre de luto por 3 dias. Aqui vai dizer aqui, padre, Zacarias capítulo 13, versículo 8, né? Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. É bíblico? É bíblico? É bíblico, né? Porque aí as pessoas começam a falar, é porque esses caras só falam de castigo, tem uns canais aí que perseguem pra caramba. É o seguinte, meu irmão, o que é comparado isso com o inferno eterno? Exatamente. Mas Deus não vai permitir isso. Cara, O pessoal acha que a gente está assustando por falar do perigo dessas coisas futuras. E o inferno, como é que vocês acham que é? E o purgatório, como é que vocês acham que é? Gente, é muito pior do que isso. Entendeu? Isso. Então parece que o senso de proporções desses intérpretes que falam que nós queremos assustar as pessoas e tal, parece que esse senso de proporção não é muito católico não, né? Olha, padre, assim, é pena que eu não estou aqui com ele na mão, pessoal, mas eu tenho um livro lançado pela editora chamado Sermões de Esperança para Tempos de Calamidade, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele vai falando sobre os castigos divinos. E tem uma parte que Santo Antônio chega a dizer que Deus exerce misericórdia até no inferno, porque ele poderia punir mais ainda. Ou seja, gente, se você perguntar para mim, Anderson, o que você mais ama em Deus? Eu vou ser muito sincero, eu amo a misericórdia divina. Eu amo isso. Entendeu? Eu tenho uma grande devoção à misericórdia divina, a Santa Teresinha do Menino Jesus, que me faz olhar melhor para o amor misericordioso de Jesus, mas a justiça divina é séria também, gente. Sabe, ó, tem até uma pessoa falando... Só complementando, Anderson, qualquer correção que Deus envie a um ser humano na Terra, ela é desproporcionalmente menor do que o grau de sofrimento do inferno e do purgatório. Então, quem fica pegado e desce apavorando com esse tipo de profecia, não tem senso de proporção das coisas. Entendeu? E o drama que é o se colocar diante da eternidade, diante do juízo de Deus, que quer nos salvar, entendeu? Por isso que ele corrige. Por exemplo, esse é o amor de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Entendeu? Eu repreendo e castigo aquele que amo. E aí o que ele vai falar? Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Qual que é a intenção de Deus? O arrependimento. Porque ele vai dizer lá no profeta Ezequiel, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e mude. Agora, quando você pega São Cláudio Colombier, dizendo sobre a tribulação que Deus manda nas nossas vidas, ele vai falar que a tribulação que Deus manda nas nossas vidas, em 5 anos de direção espiritual, um diretor espiritual não consegue produzir o que um sofrimento bem provado produz. E esses tipos de coisa é um ato de amor de Deus, a fim de que nós nos arrependamos nessa vida para não nos perdermos na próxima. Porque assim, quando São Pedro
fala para Jesus não ir para a cruz, e que Jesus fala assim para ele, Mateus 16, 23, afasta de mim, Satanás, porque o seu pensamento não é como de Deus, mas como dos homens. Gente, às vezes a gente não tem a mente divina em nós. Por isso que eu até peço para vocês, meus irmãos, se vocês puderem depois pegar a Sagrada Escritura, olha que coisa linda aqui, ó. São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 4, né? Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosos em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. O nosso pensamento tem que ser como o pensamento de Deus, para entender essas verdades que nós estamos pregando aqui, porque senão a mente não entende nada se ela não estiver cativa com Cristo. Gente, Deus castiga por amor, entendeu? Agora, nesse período que está acontecendo no Sul, está acontecendo aquele negócio lá, tem homem abusando sexualmente de mulheres, tem homem que está roubando. O castigo pode emendar pessoas que tiram fruto da correção, ou se a pessoa for muito perversa, fica pior. Porque, padre, eu quero contar uma história aqui. Estava andando na rua um santo estava andando na rua, e Jesus chegou para ele e falou assim, ó, entra dentro dessa casa, escuta isso daqui, abençoado que está do outro lado. Deus chegou para ele e falou assim, ó, entra nessa casa que tem um moribundo que tá para morrer, eu quero salvar ele. Quando o homem entra dentro da casa, e tava lá o homem na cama, padre. E ele chegou e falou assim, vai lá perto desse homem e prega sobre a medicina divina, sobre o eu que vim para curar como médico. E o santo vai, começa a pregar do lado do moribundo, e sabe, padre, e vê Jesus ali do lado e rejeita a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois que ele está pregando que o homem rejeita, Jesus, ele veio como médico, ele rejeita. Aí depois Jesus chega para ele e fala, vai ali na sala e começa a me adorar numa cruz. Sabe o que acontece, padre? Jesus chega para ele e falou, pega a minha cruz e leva para o homem. Ele leva a cruz diante do moribundo, levanta a cruz e Jesus começa a pregar sobre a salvação da cruz. Jesus começa a se movimentar e falar sobre a salvação. O homem rejeitou. E quando o homem não abriu o coração, sabe o que Jesus fez? Colocou a mão dentro do peito dele e começou a jogar o sangue na cara do cara e falar ingrato. Sabe o que aconteceu? Aquele homem morreu e foi condenado ao inferno. O nome do santo é um santo jesuíta, que ele viu a mulher cair e morrer e o caixão dela se abriu. Como é o nome dele mesmo? São Francisco de Borja. Ou seja, tem gente que tem um coração duro mesmo diante de sinais. De graça, de castigo e não se abre, padre. Coração empedernido. Mas eu acho que a gente já está aqui muito tempo falando já, né, padre? Eu só queria concluir da minha parte, Anderson, que você vê como tem uma sincronia entre as aparições e como esse segredo de Itaúna, ele parece ser a repetição do segredo de La Salette e do terceiro segredo de Fátima, daquilo que a gente conhece e entende, né? Então, existe toda uma sincronia entre as aparições e o centro é esse. A perda da fé e a autodestruição do ser humano no mundo que nós vivemos, como as consequências, né, daquilo que o ser humano vive hoje, mas ao mesmo tempo a promessa da reconciliação entre Deus e os homens, que será o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria e o tempo maravilhoso de paz que Deus tem nos preparado. Mas esse já é um assunto longo para outro momento. Tá bom, Anderson? Mostra aí o livro e vamos dar uma bênção aqui. Pessoal, é o seguinte, vocês viram a dificuldade que nós tivemos de fazer a live tanto no YouTube, viemos para cá, infelizmente, nós não temos link aqui, mas por favor, gente, ajuda nós a mantermos a Editora Imaculada. Gente, eu não estou mentindo, nós estamos passando por uma diversidade muito grande e nesse mês nós estamos com um monte de promoção bacana lá no nosso site, editoraimaculada.com, muitos livros sobre aparição,
sobre a devoção à Virgem Maria e de maneira especial, eu acho que o povo de Itaúna está muito feliz porque nós estamos representando a sua cidade de Minas Gerais e essa aparição que ficou durante muito tempo trancada. Então, o conteúdo foi sobre esse livro aqui hoje, né? Aparições da Virgem Maria em Itaúna, que tem o prefácio do Padre Francisco, a apresentação do Miguel, do Fabiano. Só que o que acontece? Deixa eu deixar muito claro aqui para vocês, pessoal. Nós estamos fazendo uma pré-venda, porque nós não estamos com caixa para mandar os livros na gráfica agora. Então, as pessoas pagam, a gente tem esse caixa e depois manda produzir na gráfica porque estamos zerados aqui. Tá bem difícil mesmo. Só que nós damos descontos para vocês. Nós estamos dando 35% de desconto se vocês levarem o kit. Que o kit, ele tem esse outro livro que a semana que vem eu vou fazer a live sobre o grito de alarme, que é uma defesa de Nossa Senhora ante o insulto infernal, e um sobre o Espírito Santo da Beata Helena Guerra, tá? Que nós estamos indo para a festa de Pentecostes. Então vocês podem estar indo no site da Editora Imaculada, depois que vocês saírem daqui, e acabar levando para vocês. E, por favor, gente, divulguem essa live. Eu vou encerrar ela, depois eu vou colocar no meu canal no YouTube, e o Padre Francisco Amaral também vai colocar no canal dele, tá? Assim, de todo o meu coração, eu quero agradecer muito esse tempo que o Padre Francisco Amaral dispôs na vida dele, tá? Para estar junto aqui comigo, por ter sido tão corajoso de tocar num ponto que eu nunca tinha tocado, mas eu falei, vai, o Padre Francisco falou, eu falei, vamos para cima mesmo, sabe? Muito obrigado, Padre, por toda essa sua dedicação, esse seu tempo de estudo, né? Essa sua clareza de entendimento sobre a questão das aparições. Peço muito a vocês, por favor, que rezem pelo Padre Francisco Amaral, que sigam o canal dele, que siga a conta dele. A gente também vai estar fazendo posteriormente uma live com o livro que ele está lançando, tá bom? Eu quero muito também poder contribuir com o seu apostolado e agradecer muito pela sua presença aqui. Só mostrar mais uma vez aqui o livro que uma pessoa pediu, tá? As Aparições da Virgem em Itaúna. Eu tô vendo que o povo ficou muito feliz aqui com a live. Assim, a resposta de vocês nos deixa super entusiasmado, né? Por isso que é bacana fazer a live. Vocês vão comentando ao vivo e a gente vai vendo que tá quente o coração de vocês. Então, eu fico muito feliz. E se vocês gostaram tanto assim, por favor, divulguem o nosso conteúdo. Padre Francisco, vem aqui com as suas considerações finais. Inclusive a live, enquanto não está no YouTube, a gente não colocou ainda, vai ficar salva aqui no Instagram, né, Anderson? Vai. Então vocês vão divulgando a live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E eu estava conversando hoje com o Miguel e eu falei para ele comentou para mim assim, padre, Itaúna está sendo conhecida aos poucos, né? Não teve ainda aquela explosão como foi Simbres e Campinas nos últimos anos. Mas eu acho que a partir de agora, com mais pessoas junto falando sobre Itaúna, o relançamento desse livro, né? E toda a divulgação dessa live que vocês vão fazer a partir de hoje, Itaúna vai explodir também no Brasil. Eu creio nisso. Com certeza. Padre, só falar aqui que teve uma moça que perguntou qual que é o site. Eu não consigo colocar link aqui, não sei mexer muito bem no Instagram para fixar. Aí, ó, deveria estar lá. Eu fixei um comentário aqui, só que ele não fica como link. Então teve uma pessoa que perguntou, editorimaculada.com. Mas agora respondendo ao que o Padre Francisco disse, o Miguel falou, né, que Itaúna não era muito conhecida. Então, olha só uma coisa que vai ser falada aqui para vocês. Nós fizemos o nosso trabalho. Eu aqui editei o livro, o Padre Francisco fez o prefácio, colaborou comigo no conteúdo. Mas sabe quem faz a parada acontecer mesmo? São vocês. O compartilhamento desse conteúdo depende de vocês. Vocês têm uma ação tão responsável e providencial para fazer a mensagem de Nossa Senhora ser conhecida. Então, se você catar esse seu dedo abençoado, jogar num grupo de WhatsApp, num Telegram, em qualquer outro lugar, compartilhar, pega assim dá um print e marca lá no seu story e marca essa live. Aí sim que com a graça de Deus esse negócio vai ser cada vez mais conhecido. É isso mesmo. Segue a gente aí também. Quem veio aí da minha página, segue o Anderson. Quem veio da página dele, segue Padre Francisco Amaral. Tem página aqui no Instagram, tem canal no YouTube também, tá bom? Toda semana tem conteúdo lá sobre aparições marianas, fim dos tempos,
consagração, em muitos assuntos. Segue a gente. Isso aí. Eu quero que essa bênção... Pode dar bênção, padre. Quero que essa bênção possa chegar a você, a sua família, principalmente aqueles que nos acompanham do Rio Grande do Sul. Está sendo tão provado. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, a Senhora de Itaúna, a Senhora das Lágrimas, a Senhora de Fátima, Mãe do Infinito Amor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Deus abençoe. Santa noite. Um abraço para vocês, meus irmãos. Obrigado pela maravilhosa audiência. Santa noite.